Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu espero que todo mundo esteja bem trancadinho em casa. Quem puder ficar em casa, quem não puder ficar em casa, que esteja mantendo o máximo as medidas de distanciamento e de higienização necessários para a gente poder enfrentar essa pandemia, essa fase tão desafiadora da história da nossa civilização, desse planeta, da história do mundo. O que eu vim fazer hoje aqui é uma tentativa de elucidar e de oferecer uma explicação para um tema que é familiar de muitas pessoas. É uma coisa que eu acho que pode ajudar a gente, que é o yoga. Todo mundo já ouviu falar de yoga, ou já viu alguma aula de yoga, ou sabe, né, já fez um aplicativo, alguma aula, tem um pôster, alguma coisa. Ali atrás mesmo tem um pôster de yoga com alguma sequência de yoga. Mas o que é yoga? Será que yoga é ginástica? Então, muito rapidamente eu gostaria de dizer o que é o yoga, o que não é o yoga e de acordo com quem, né? Por que que eu estou falando isso e para que serve o yoga, como que ele pode, se é que ele pode ajudar a gente ou não a fazer o que e quando, né? Então, primeiro, por que que eu posso falar alguma coisa sobre isso? Meu nome é William, né? Eu sou bacharel em filosofia, então eu já estudei basicamente um pedaço da história do pensamento, algumas escolas de pensamento, outras escolas místicas, né? E o filosofia oriental e ocidental, e o yoga é uma prática, não é nem uma teoria, é uma prática, né, oriental, no caso indiana, mas que muito se assemelha a várias outras práticas ao redor do mundo, né, que são práticas que, que combinam corpo e mente para buscar vencer o conflito entre percepção e fatos, por assim dizer, grosso modo, né? Depois a gente vai explicar melhor o que que o yoga quer, quer explicar. Eu também fiz um mestrado em filosofia da religião, onde eu estudei yoga e hinduísmo também. E eu ainda morei um tempo na Índia, né? Mais de 2 anos, e pratiquei vários tipos de yoga. Fui membro da Sociedade Teosófica durante quase 20 anos. Eu estudei muitas escolas de yoga, tenho vários amigos que são professores de yoga, mas eu não peço autoridade de mais ninguém, nem minha, muito menos, quem sou eu, não tenho autoridade nenhuma, mas eu vou falar diretamente no texto, são os Yoga Sutras, que é o texto do Patanjali, que é o texto fundador do, do yoga, o principal texto da escola do yoga, né? Então vamos começar pelo Patanjali, que é basicamente o texto fundador. O resumo de tudo isso que eu estou dizendo está num post que está no blog. Vou colocar o endereço aí embaixo do vídeo, quem quiser olhar. Mas quem não conhece nada sobre o assunto, vamos dizer que o Patanjali é como se fosse assim, o pai do yoga. Diz a lenda que quem ensinou yoga aos homens foi Shiva, né? Que é o terceiro aspecto da Santíssima Trindade do hinduísmo em pessoa. Shiva ensinou aos homens, mas quem anotou o livro, os sutras, né? Sutras significa como se fosse suturas, são microversos, são aforismos, né? Os versos, os aforismos do yoga, quem anotou foi Patanjali, né? Então Patanjali, logo no começo do livro, ele diz o seguinte: a definição de yoga dele é curta e grossa, né? Diz o seguinte: yoga é a dissolução de todos os centros de reação da mente, né? Centro de reação da mente. Yoga é a dissolução de todos os centros de reação da mente. Yoga é a inibição das modificações da mente. Isso ele chama de Chitta Vritti, né? Chitta é mente e Vritti são os centros de modificação da mente. Vritti, na verdade, significa ondas, né? As ondas da mente. Então, basicamente, yoga é a dissolução dos centros de reação da mente. Então vamos passar diretamente aos Yoga Sutras, que é esse texto. Os Yoga Sutras eles estão dispostos em 4 livros, né, conhecidos como Padas. São os 4
livros dos Yoga Sutras, mas eu organizei por assuntos. Então, o primeiro assunto dos Yoga Sutras são o Patanjali expõe o que são os kleshas, ou seja, as fontes de sofrimento. Por que que o ser humano sofre? O segundo, ele vai dizer quais são os centros de reação da mente, que são os vrittis, né? Que são 5, né? Então, são 5 fontes de sofrimento, que são 5 kleshas. A mente tem centros de reação que são 5, que são as 5 fontes de ondas, né? E esses vrittis, esses centros de reação da mente, estão em conflito com as gunas, que são os atributos funcionais da matéria, ou seja, são os centros de condicionamento da mente, que são 3. Então, a gente vai explicar essas 3 coisas, né? A partir disso, ele vai dizer que, como temos 5 fontes de sofrimento e 5 centros de reação da mente que estão em conflito com os 3 modos de operação da energia material, em vários níveis de matéria, então ele propõe um caminho que ele chama de Ashtanga, que é o caminho de 8 membros, né? O caminho óctuplo. Mais uma vez, um caminho de 8 braços. Anga, se não me engano, é braços, é membros. Então é como se fosse uma árvore de 8 braços e você tem que caminhar esses 8 braços para poder fazer o caminho do yoga, né? Yoga significa união, né? O verbo é yug. Yug, em sânscrito, significa atrelar, como um carrapicho prega na sua meia, né? Então você atrela, você liga, definitivamente você prega. O quê? A sua consciência individual, seu senso de personalidade, com quem? Com a consciência cósmica, que algumas escolas chamam de Atma, Jivatma, Brahman, Parabrahma, Deus, supraconsciência, consciência cósmica, divindade, Gaia, Pachamama, o que você quiser chamar, né? Ou quiser chamar de nada, inominável, inascido, ser eterno, supraconsciência, fica ao seu critério. De todo modo, o que o Patanjali faz é expor o problema e o método. Ele não expõe teoria. O yoga, ele tem uma contraparte no hinduísmo, outro darshana. O hinduísmo ele é composto de 3 pares de darshanas, são de escolas, né? Então, o yoga é a parte prática. Se não me engano, a parte teórica é o Samkhya, que explica a teoria, mas o yoga ele é a prática. Então, essa foi a primeira parte. Vamos para a segunda parte, que é explicar exatamente o que os Yoga Sutras explicam. Os kleshas. Primeiro, quais são as fontes de sofrimento? Por que o ser humano sofre? Por que a gente sofre? A primeira fonte de sofrimento, segundo o Patanjali, é avidya. Vidya é sabedoria. Então, avidya é ignorância. A primeira fonte de sofrimento é a ignorância. A segunda é asmita, que é o falso senso de ego, ou seja, é você acreditar que você é o que você pensa, ou esse composto organizado de memórias chamado de ego, né? Esse falso senso de identidade, é a segunda fonte de ignorância. Segundo Patanjali nos Yoga Sutras, o terceiro klesha, a terceira fonte de sofrimento é raga. Raga é desejo, né? Avidez, atração, é querer as coisas. E a quarta é justamente o seu contrário, que é dvesa, que é rejeição, aversão e repulsa. Então, querer e não querer, achar que eu sou ou ignorar, são os 4 primeiros kleshas. E o último é abhinivesa, que é essa sede de continuação, essa sede de devir. Essas são as 5 fontes de sofrimento. Ou seja, ignorância, falso senso de eu sou, atração, avidez, rejeição, né, repulsa e essa sede de continuação, essa sede de continuar a experiência. Esses são os kleshas. Continuando, segundo Patanjali, os centros de reação da mente, que são os vrittis, né, Chitta Vritti, que é aquela parte que o yoga reseta, que ele zera na sua mente. Para que serve o yoga? Yoga é a dissolução de todos os centros de reação da mente, Chitta Vritti. Então são os vrittis. O yoga ele reseta essas 5 coisas. Quais são as 5 coisas? Primeiro, razão. Segundo, irrazão. Terceiro, fantasia. Quarta, sono. Quinto, memória. Então esses são os vrittis. Razão. Razão sensorial, razão de inferência, razão de autoridade. E razão são os fatos que são cobertos pelas superimposições da mente.
né? Tudo aquilo que você nem raciocina, você simplesmente joga um fake news, uma fantasia, uma falta de raciocínio em cima. Fantasia não, fantasia é o terceiro. Fantasia são aquelas palavras sem nenhuma realidade atrás de si. Você fala e você se dá por satisfeito, né? Tipo, lobo mau está batendo na minha porta. Ou pode sair na rua que está de boa. Isso é fantasia. Isso não existe. São palavras sem nenhuma realidade atrás de si, né? O outro vriti, o centro de reação da mente, é o sono, que é uma atividade mental sem significado nenhum, né? Que é o daydreaming, que é você ficar aí viajando na maionese, fantasiando, meio que sonhando acordado, sem realidade por trás. Isso também é uma onda da mente que o yoga reseta. E por último, é a memória, né? Que segundo o Patanjali é uma sede de continuação da experiência passada. Memória é você ficar querendo que o que passou continue existindo. O Krishnamurti fala a mesma coisa. Então, matamos dois dos tópicos. O primeiro, quais são as fontes de sofrimento. O segundo, quais são os centros de reação da mente. E aí, no terceiro lugar, quais são os atributos funcionais da matéria, né? Que são os centros de condicionamento da mente. Como que essa mente se condiciona. Que segundo o Patanjali, segundo o hinduísmo, são as gunas, né? A teoria das gunas, trigunas, que é sattva, rajas e tamas, né? Todo mundo sabe que sattva, rajas e tamas são três modos diferentes de expressão da energia. Então, sattva é o centro de identidade, sattva é harmonia, é leveza e é equilíbrio. Sattva, equilíbrio. Rajas é movimento, é um centro de antecipação, é ação, é emoção, é velocidade, é inquieto. Rajas, né? E tamas é o centro verbal. Tamas é estabilidade, é inércia, é hábito, é escuridão, é estagnação. Então, sattva, rajas e tamas. A mesma coisa serve para os alimentos. Então, o pessoal diz, você é o que você come. Então, o pessoal que faz yoga radical, Hare Krishna, não come alho nem cebola. Por que não come alho nem cebola? Porque alho e cebola são alimentos rajásicos, então ele aumenta o seu rajas. Então aumenta a sua agitação, aumenta a sua inquietação. Se você leva uma vida meditativa, uma vida casta, uma vida de controle, não é bom você ficar comendo coisas que agitam suas paixões e aumentam suas antecipações, né? Então, se você come muito alimento tamásico, tamas é inércia, é estabilidade. Então, muita carne, muito queijo salgado, muito sal, muito enlatado, muito embutido, você vai ficando o quê? Tamásico, você vai ficando estagnado, vai ficando pesado, né? E então, se você come alimentos mais leves, como arroz integral, né, frutas, são alimentos mais o que? Sattva. Então você vai ficando mais equilibrado. Então tá, essa é a primeira parte da explicação do Patanjali sobre o yoga, que é o problema. O problema é, primeiro, nós temos 5 fontes de sofrimento, que são os kleshas. Quais são as fontes de sofrimento? Primeiro, nós somos ignorantes, a gente tem um falso errado de identidade, a gente quer demais e rejeita demais, e a gente quer continuação da experiência. Por isso que a gente sofre. Segundo, parte do problema. A nossa mente tem centros de reação. E tudo que a mente vê e toca, ela reage. Ou seja raciocinando, seja não raciocinando, seja fantasiando, seja viajando ou sonhando, ou seja repetindo uma memória e se fixando no passado. Essa é a segunda parte do problema. E a terceira parte do problema é que tudo que existe tem diferentes componentes de comportamento da energia, seja numa forma mais equilibrada, mais acelerada ou mais na inércia. Então, a combinação de todos esses fatores constitui a experiência humana. Para resolver o problema, criou-se uma técnica, uma prática chamada yoga. Yoga não é religião. Yoga é uma técnica. Yoga é uma prática. Yoga é um modo de proceder. E para proceder, o Patanjali apontou um caminho. Esse caminho tem 8 partes. E essas 8 partes são conhecidas como Ashtanga. Agora nós vamos dizer quais são as partes do Ashtanga.
São 8 partes. Vamos dizer o nome e depois os detalhes, porque a primeira e a segunda parte tem 5 partes cada uma. A primeira parte é Yama, que significa abstinências, e é o aspecto exterior do yoga. A segunda parte é o Niyama, que são as observâncias, que é onde começa a parte interior do yoga. A terceira parte são os asanas, que é aquela parte que você provavelmente já viu, que são as pessoas fazendo posturas com o corpo, se movendo como se fosse uma ginástica. Essa é a parte que todo mundo conhece do yoga, que é a parte da ginástica. Só que yoga não é ginástica. Como você vê, essa é a terceira parte, não é a primeira e não é o problema. Não adianta começar pela ginástica se você pulou a parte 1 e a parte 2. A quarta parte é pranayama, que é o controle da respiração. A quinta parte é pratyahara, que é a retração dos sentidos, interiorização da percepção. E aí começa a sexta, a sétima e a oitava parte, que a gente vai deixar para o final.